Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Constante Planck. Eu sou o professor André Mendes e na aula de hoje iniciaremos o estudo do movimento retilíneo. Iremos falar de posição, deslocamento e velocidade média. Então, fiquem ligados e vamos para a aula. O mundo e tudo o que nele existe está sempre em movimento. Mesmo objetos aparentemente estacionários, como uma estrada, estão em movimento por causa da rotação da Terra, da órbita da Terra em torno do Sol, da órbita do Sol em torno do centro da Via Láctea e do deslocamento da Via Láctea em relação a outras galáxias. Um dos objetivos da física é estudar o movimento dos objetos. A rapidez com que se movem, por exemplo, ou a distância que percorrem em um dado intervalo de tempo. Os engenheiros do automobilismo são fantásticos por esse aspecto da física, que os ajuda a avaliar o desempenho dos carros antes e durante as corridas. Os geólogos usam essa física para estudar o movimento das placas tectônicas, na tentativa de prever terremotos. Os médicos necessitam dessa física para mapear o fluxo de sangue em um paciente quando examinam uma artéria parcialmente obstruída. A classificação e comparação dos movimentos, chamada de cinemática, pode ser um desafio. O que exatamente deve ser medido? Com que deve ser comparado? Antes de tentar responder essas perguntas, vamos examinar algumas propriedades gerais do movimento retilíneo. O movimento se dá ao longo de uma linha reta. E a trajetória pode ser vertical, horizontal ou inclinada. Mas deve ser retilíneo. As forças, como empurrões e puxões, que modificam o movimento, não serão discutidas. E vamos supor também que o objeto é uma partícula. Então não vamos levar em conta as suas dimensões. E localizar um objeto significa determinar sua posição em relação a um ponto de referência. E para exemplificar, vamos usar um eixo horizontal, onde a origem seja no ponto zero. O sentido positivo de um eixo é o sentido no qual os números aumentam de valor, e o sentido negativo, o sentido oposto. A coordenada da partícula pode ser positiva, se a partícula estiver à direita da origem, negativa, se a partícula estiver à esquerda da origem, ou nula, se a partícula estiver exatamente na origem. E o deslocamento dessa partícula ao longo do eixo horizontal se dá quando ocorre uma mudança de posição x1 para x2. Então, a essa mudança de posição está associado um deslocamento ΔX, dado por x2 menos x1. E a letra grega delta maiúsculo na física significa variação, final menos inicial. Então, se a partícula sai da origem e vai para a posição 2, nós temos x1 igual a 0 e x2 igual a 2. 2 menos 0, o deslocamento foi de 2 metros. Como é positivo, indica que o deslocamento foi para a direita. Quando ele sai da posição 2 e vai para a posição menos 1, temos x1 igual a 2 e x2 igual a menos 1. Então, menos 1, menos 2, temos um deslocamento de 3 metros. E o sinal negativo indica que o deslocamento foi para a esquerda. Quando uma partícula se desloca de uma posição x1 para uma posição x2 durante um intervalo de tempo, ou seja, ela vai gastar um tempo para realizar esse deslocamento, a velocidade média da partícula durante esse intervalo de tempo é dado por ΔX sobre ΔT. E no sistema internacional, a velocidade média é medida em metros por segundo.
O x no sistema internacional é metros, o tempo no sistema internacional é segundos, então nós temos metro dividido por segundo, por isso metros por segundo. Podemos escrever essa expressão explicitando as componentes da posição e do tempo. Aí fica da seguinte maneira: x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Essa variação de tempo, vamos escrever ela como tempo total, representado apenas pela letra t. Como ela está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. O x1 agora vai para o outro lado da igualdade com sinal positivo. E reorganizando a expressão, chegamos à seguinte conclusão: posição final é igual à posição inicial mais vt, que configura uma função do primeiro grau. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E quem define a inclinação da reta nesse caso será a velocidade, ou seja, ela é o coeficiente angular da reta. Então vamos considerar uma partícula posicionada na origem. De 0 a 1 segundo, ela se movimenta 2 metros. Como a posição dela está aumentando, dizemos que a velocidade média é positiva, então o gráfico será crescente. No intervalo de tempo de 1 a 3 segundos, a bolinha do eixo vertical não se move. Isso significa que a partícula está parada, mas o tempo continua passando, porque o tempo não para. Daí o gráfico é constante. No intervalo de 3 a 5 segundos, a partícula volta para a origem, a posição dela diminui. Neste caso, a velocidade é negativa e o gráfico é decrescente. Em 1992, o recorde mundial de velocidade em bicicleta foi estabelecido por Chris Huber. O tempo para percorrer um trecho de 200 metros foi de apenas 6,509 segundos, o que motivou o seguinte comentário de Chris: cogito ergo sum, penso logo corro. Uma alusão à frase de René Descartes: penso logo existo. Em 2001, Sam Whittingham, não sei se é assim que pronuncia, quebrou o recorde de Huber por 19 km por hora. Qual foi o tempo gasto por Whittingham para percorrer os 200 metros? A ideia desse problema é simples. Basta a gente calcular a velocidade média do Huber em km por hora e somar 19, que aí a gente vai ter a velocidade do Whittingham. Daí é só achar o tempo dele, porque ele vai percorrer os mesmos 200 metros. Então nós temos aqui os dados do Huber. Suponhamos que ele saia da origem, então o deslocamento dele foi de 200 metros e o tempo gasto de 6,509 segundos. Então basta fazer a divisão, certo? Vamos chamar a velocidade do Huber de VH. Então o VH vai ser ΔX dividido por ΔTH, que é o tempo do Huber. Então vai ficar 200 dividido por 6,509, que vai dar 30,73 metros por segundo. Mas nós temos que calcular essa velocidade em quilômetros por hora. Então para fazer essa conversão, basta multiplicar por 3,6. Daí nós teremos a velocidade do Huber, que é de 110,6 km por hora. Bom, agora vamos para o cálculo do tempo de Whittingham, que é o que o exercício está pedindo. Bom, a velocidade do Whittingham vai ser o 110,6 mais 19, que dá 129,6 km por hora. Então, como a gente tem que achar esse tempo em segundos para comparar com o tempo do Huber, vamos converter de km por hora para metro por segundo. Agora faz o contrário, divide por 3,6, que vai dar
36 metros por segundo. Então, nós temos que o tempo do Huygens vai ser 200 dividido por 36, que vai dar 5,556 segundos. Pessoal, por hoje é só. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações das aulas. Bons estudos e até a próxima!